Salve galera do Marcelo Invest, mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre mercado financeiro, ações, vamos falar um pouco sobre a nossa carteira, como que ela performou durante esse mês de maio, quais foram os rendimentos que ela teve, quais foram os dividendos e proventos, como que ela se comportou em relação ao índice Ibovespa, vamos falar também sobre quais foram os nossos investimentos, o que a gente investiu, o que a gente comprou, por que comprou, quanto que comprou, enfim, vamos falar um pouco da nossa carteira também, certo? Primeiro, quero agradecer aos mais de 300 inscritos no nosso canal, isso é muito importante, quero agradecer a você que está inscrito, quero pedir a você que ainda não se inscreveu, que se inscreva, isso não custa nada e para nós faz uma diferença muito grande. Então quero agradecer de coração a você que se inscreveu, que está curtindo, que está acompanhando os nossos conteúdos. Quero pedir também para você que já está inscrito, para você que não é inscrito ainda, para que comente sobre os nossos vídeos, deixe sugestões de possíveis vídeos que a gente possa estar produzindo. Isso é muito importante para nós, para a gente saber como que está o nosso desempenho, como que está a nossa aceitação, o que a gente precisa melhorar e quais assuntos que a gente deve abordar também. Certo? Hoje estamos aí com um pouquinho de dor de garganta aí, mas vamos fazer o nosso vídeo porque você que acompanha o nosso canal com certeza está aguardando por esse vídeo da semana que vai ao ar hoje, vai ao ar todas as quintas-feiras e nos domingos a gente tem os vídeos curtos que geralmente vão nos domingos também, certo? Então, o vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho da nossa carteira, como que ela performou aí no mês de maio. Então iniciamos o mês de maio aí com a nossa carteira com saldo negativo. Então a nossa carteira estava com quase R$300 de saldo negativo e no dia 31 ela encerrou com mais de R$179 de saldo positivo. Então tivemos uma melhoria aí na questão do saldo, sempre lembrando que a questão do saldo ela é muito particular de cada investidor. Então tem muitos investidores aí que quando vê o saldo vermelho, quando vê o saldo negativo, ficam apavorados, mas eu acho que isso daí não precisa se apavorar. Então vejam essa questão aí de 300 negativos, sem contar que no mês de abril ela chegou num valor quase o dobro desse valor aí de negativo. Então vejo que em poucos meses ou poucos dias aí, esse valor aí já vai sendo alterado, ou seja, os ativos vão subindo, vão melhorando na questão das suas cotações e a nossa carteira, consequentemente, vai acontecendo, vai acompanhando também. Então essa diferença, ou essa variação, ela se deu principalmente em relação à questão dos fundos imobiliários. Então nossos fundos imobiliários nesse mês aí tiveram uma performance muito boa. Então fundos aí que valorizaram não, na verdade não valorizaram, mas se recompuseram, ou seja, tiveram uma perda nesses últimos meses aí bem significativa, e nesse mês de maio aqui, a maior parte deles, ou quase todos, acabaram tendo uma recomposição no seu valor de suas cotas. Então isso aí ajudou também que a carteira voltasse para o saldo positivo. E também é interessante a gente lembrar que nós saímos lá no dia 2 de maio, com o índice Ibovespa a 101 mil pontos e alguma coisa, e encerramos ontem a 108 mil e algumas coisas aí também. Então veja aí que deu uma melhora no índice Ibovespa e consequentemente a nossa carteira também não foi diferente. Então vejam aí, sempre lembrando da questão do controle das emoções. Então questão do saldo negativo aí não vai fazer muita diferença para alguns, no meu caso não faz diferença. Isso é prova, logo nós vamos falar sobre proventos e os dividendos. Então vejam aí que mesmo com o saldo não saldo negativo, ou agora ficou positivo, nós tivemos um rendimento muito bom em relação ao histórico da carteira. A nossa carteira aí, ela está atualmente aí com uma rentabilidade de 7%, as ações, isso esse ano de 2023. As nossas ações estão com um rendimento de 12%, os nossos fundos imobiliários ainda estão negativos, então 1% negativo, aí um pouquinho mais de 1% negativo. Os nossos fiagros estão com 3,75% de positivo e os nossos ETFs aí estão com 4% de positivo também. Então veja aí que a nossa carteira está performando
razoavelmente bem. Sempre lembrando, para quem não era investidor, como no meu caso aí, que aprendeu o que eu sei, hoje eu aprendi sozinho com a ajuda de alguns colegas aí, que nos auxiliaram em alguns momentos, mas a escolha dos ativos sempre partiu de mim escolher esses ativos que eu tenho hoje na carteira. Então a minha carteira, como eu já falei em outro vídeo, quantos ativos que eu tenho, então eu tenho 22 ações, tenho 11 fundos imobiliários e agora eu tenho 5 FIAGROS e 2 ETFs. Então a nossa carteira ela é bem variada aí. Para quê? Como eu já falei no outro vídeo aí que eu vou deixar aí nos cards aí. Então, por que nós fizemos dessa forma? Para a gente não correr tanto risco, porque se um ativo não vai bem, o outro acaba compensando e isso que é importante também. Quem pagou dividendos? Então, quanto que nós tivemos de dividendos esse mês aqui, no mês de maio? Quanto que a carteira teve de dividendos e proventos? Então, nós tivemos aí um valor de R$ 71,57 de dividendos e proventos. Sempre um detalhe, a nossa carteira ela teve no primeiro mês de rendimento, ela teve R$ 11,13. Então, veja nesses 2 anos aí quanto que cresceu. Com certeza ela cresceu no capital e cresceu também na questão dos proventos. Uma coisa é proporcional à outra. Então, conforme a gente foi investindo, os proventos e dividendos também foram aumentando. E esse dividendo desse mês de maio, ele é o terceiro maior da nossa carteira. Só perdeu para maio e junho de 2022, do ano passado, se não me falha a memória, isso aí foi em função de algumas empresas, como tinha um ruído, que os dividendos seriam taxados, muitas empresas acabaram antecipando o pagamento. Então, a nossa carteira acabou recebendo. Então, mas esse mês de junho, hoje, já estamos aí com R$ 42 aí, já programado para a nossa carteira receber de proventos e dividendos. Então, com certeza, esse mês aí vai ser um outro mês bem lucrativo aí, ou que nós vamos ter um bom rendimento nos nossos proventos e dividendos. Então vejo que isso é importante também para quê? Para que a gente possa continuar investindo em bons ativos ou em ativos que nos dê retorno também. O que nós compramos nesse mês de maio? Então esse mês de maio, como o índice e os papéis na sua maioria estão aí, principalmente os que estão na nossa carteira, tiveram um rendimento, tiveram uma alta, então ficou um tanto quanto inviável a gente estar investindo. Então achamos por bem segurar esse mês, comprar o mínimo possível, para que numa possível, de repente, queda dos nossos ativos, a gente possa estar investindo uma maior quantidade. Porque também é interessante que você consiga comprar um número maior de ativos, uma quantidade maior do ativo, com um preço menor, para quê? Para que você tenha um rendimento lá nos proventos, porque os proventos e dividendos são pagos não pela cotação, são pagos pela quantidade de ativos ou quantidade de papéis que você tem na tua carteira. Então, se você conseguir comprar com o valor de por exemplo, quando eu comecei a investir na semi-mineração, se eu não me falha a memória, eu paguei R$ 9,00 e alguma coisa cada ação. Eu cheguei a comprar a 3 e alguma coisa. Então, quer dizer o quê? Com o que eu comprei no início, uma ação, hoje eu já compro 3. Então, com certeza, o meu provento vai ser em cima dessas 3 aí. Então, eu consigo ter um patrimônio bem maior do que se eu pagar um preço maior aí. Então, isso é importante também você estar prestando atenção nessa questão aí. Sempre lembrando que isso aqui não é recomendação nenhuma. Isso aqui é a experiência da nossa carteira, da minha experiência como investidor. Então, nós iniciamos também em mais um FIAGRO. Nós iniciamos lá com o VIGIA 11, o VGIA 11, compramos apenas 2 cotas. Por que compramos esse FIAGRO? Observando a sua carteira de CRAS, então ele é um FIAGRO que está bem distribuído por todo o Brasil. Então, se nós for analisar em relação à questão climática, se der algum problema, alguma coisa, de repente em uma região, um estado do Brasil aí, as outras vão acabar compensando. Então, é menos risco na questão da exposição, então você acaba tendo uma certa segurança. Então isso aí foi um dos motivos que fez com que a gente investisse nesse fundo. Adquirimos mais uma cota da semi-mineração
mais 2 cotas do fundo Game 11 e uma cota do fundo MGHT, que é um fundo de hotéis aí. O Game 11 é um fundo de papel, o misto também, e o MGHT é um fundo, ele é um fundo de hotéis. Então está pagando muito bem, de acordo com a nossa estratégia. Então interessante a gente achamos por bem investir mais um pouco nessa questão aí. E quais foram as empresas aí que pagaram os proventos de dividendos para nós aí? A Metalúrgica Gerdau, Irani, Banrisul, Semin Mineração, Alupar, Copasa, Klabin e Caixa Seguridade. Então essas empresas aí que, além dos fundos que nós temos aí, essas foram as empresas que pagaram dividendos para nós aí nesse mês aí, como JCPs e dividendos aí. Então vejam aí que várias empresas acabaram pagando. E na sua carteira, como é que ela está? Você está tendo lucro? O seu saldo está positivo? O seu saldo está negativo? Você vai persistir nos investimentos? Está com medo de investir? Está segurando? Como é que você está pensando e analisando esse momento que a gente está passando? Como é que foi o seu mês de maio? Você teve êxito na sua carteira? Teve prejuízo? Como é que foi? Conta para nós, escreva lá nos comentários. Comente como que você está, o que você está pensando aí, o que você tem interesse em investir nos próximos meses, ou no mês de junho aí que vai estar iniciando. Conte para nós que a gente possa fazer aquele bate-papo, trocar as experiências. Eu acho que isso é importante. Como eu falei, foi num comentário que eu acabei me atentando ou prestando atenção na questão da diversificação da carteira. Então sempre no questão dos comentários, tem muitos comentários que são bem produtivos e a gente consegue tirar algo para a nossa carteira e para os nossos investimentos. Certo, gente? Sempre lembrando e reforçando da importância de você estar se inscrevendo no canal, de curtir e compartilhar os nossos conteúdos e assinar as notificações para ficar sempre por dentro dos nossos conteúdos, porque muitas vezes o YouTube não acaba não entregando as notificações aí e a gente acaba ficando sem saber das novidades. Certo, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.